Vamos continuar aqui explicando sobre os nossos irmãos arcturianos. Aqui vocês podem ver a representação, né, do senhor e da senhora de Arcturus, né, que são a hierarquia suprema dentro dessa sociedade, né, representando todos os seres arcturianos. Claro que essa é uma imagem ilustrativa, né? A gente de fato só vai saber a forma deles depois que a gente for para o mundo espiritual. E, ademais, a maioria dos seres de luz, quanto mais elevados eles são, menos forma tem o corpo deles. Então, às vezes, eles até se mostram para a gente com determinados aspectos, né? Com corpos, mas a essência deles é apenas luz, é apenas energia, né? Então, essas são as imagens ilustrativas que nós temos do Senhor e da Senhora de Arcturus. E Arcturus, então, é uma estrela supergigante vermelha na constelação de Bootes, o pastor, e é a estrela mais brilhante daquela constelação, e ela está apenas a 36 anos-luz da Terra. E ela fica visível no hemisfério norte entre março e novembro, né? Os nossos irmãos arcturianos, então, são uma civilização de quinta dimensão, né? Nós ainda estamos em terceira dimensão e estamos indo rumo à quinta dimensão também, é para isso que eles estão aqui, para nos auxiliar nesse processo, né? E a energia deles ancora e trabalha fortemente a cura emocional, mental e espiritual da humanidade, né? Então, eles realmente estão aqui a serviço, eles têm um profundo amor pela Mãe Terra e por todos que estão aqui encarnados, e eles querem muito que a gente saia, né, dos sofrimentos da mente, do ego, e que a gente transcenda esse processo samsárico de ficar repetidas e repetidas vezes reencarnando e cometendo os mesmos erros, ficando presos nos mesmos enredos, sem progredir, sem evoluir e distantes, né, da verdade, do amor e de todas as qualidades que nos conectam com a felicidade e com a nossa essência, com o nosso eu superior, com aquilo que realmente é. A tarefa dos arcturianos não é só com a gente, enquanto humanidade, mas com o planeta inteiro, né? A Mãe Terra, ela tá indo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, ela está dando o salto consciencial enquanto planeta, e nós somos espécies de células desse planeta. Da mesma forma que nós temos células no nosso corpo e somos os grandes responsáveis por essa estrutura, por tudo que a gente faz com ele, né? A Mãe Terra é responsável por todos nós. E ela escolheu seguir em frente, ela escolheu evoluir. E quem quiser evoluir com ela, a gente nunca teve tantas chances de evoluir como agora. Existem milhões de seres de várias hierarquias estelares, né, de várias etnias que gostariam de estar aqui nesse momento, porque a oportunidade de evoluir é muito maior do que anos atrás. Então, a gente pode evoluir várias encarnações nessa mesma encarnação. Então, realmente é uma grande oportunidade, porque quem realmente abraçar o processo vai conseguir ascender junto com a Mãe Terra. E com certeza, o nosso espírito
quer muito viver isso. E se a gente está aqui, a gente se preparou para isso e a gente é merecedor de estar passando por tudo isso, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade. Tem muita gente que esqueceu do que veio fazer aqui, mas os que chegaram até esse curso, eu tenho certeza que já despertaram para esse chamado e que estão no processo cada vez mais perto, né? Um dia melhor do que o outro, hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje, e assim a gente segue nessa jornada evolutiva, totalmente amparados não só pelos irmãos arcturianos, como por vários outros, né? E a nossa equipe espiritual sempre muito presente e nos auxiliando em tudo isso, né? Nos ajudando a lembrar quem realmente a gente é como espécie, para que a gente possa realmente transcender a matéria, alterando a nossa consciência, os nossos corpos físicos para uma dimensão mais elevada. Os arcturianos, então, eles são mestres da luz, da energia divina, e estão aqui compartilhando o conhecimento e as tecnologias altamente avançadas que eles possuem. A sociedade arcturiana, ela leva muito em consideração os anciões, e são eles que governam, né, a constelação. A sociedade arcturiana, juntamente com o senhor e a senhora de Arcturus, eles são seres telepáticos, tá? Então, eles não se comunicam como nós, como a gente está conversando aqui. O processo da fala se dá totalmente por telepatia, então é pela mente, né? Eles também têm a capacidade de mover objetos com as mentes e eles se parecem muito uns com os outros. Entre eles não existe mais competição e eles são muito felizes por serem parecidos uns com os outros, não existe essa questão de comparação, ai, fulano é mais bonito do que eu sou inferior, o outro tem mais condições do que eu não tenho potencial, nada disso, todos têm as mesmas oportunidades, né? Tanto em nível de aparência como qualquer outra coisa, né? Eles se alimentam de um líquido efervescente, altamente energético. A duração média de vida deles é de 350 a 400 anos. Eles não envelhecem, eles já transcenderam essa questão do envelhecimento. E a vida deles termina quando o contrato firmado pela existência deles finaliza, né? A gente também tem contratos aqui, a gente só não se lembra, mas antes da gente encarnar, é combinado junto com os nossos mentores e guias, com a equipe do planejamento reencarnatório, que a gente vai ficar mais ou menos até tal idade, que a gente vai passar por determinados desafios evolutivos no trajeto da encarnação, só que a gente não se lembra disso, né? Com o véu do esquecimento, com o véu de Maia, a gente não se recorda dessas informações, ao passo que os arcturianos sabem, né? De tudo isso no processo deles. Inclusive, eles mesmos se propõem a fazer tudo o que eles fazem dentro do processo encarnatório deles. Na civilização arcturiana também não existe enfermidade, não existe doença. E esse é um dos principais motivos também para a ascensão, porque a gente ainda tem crenças muito profundas na doença, né? E não existe a doença, existe o doente. Então, o processo de ascensão vai auxiliar muito a humanidade nesse sentido, de que os nossos corpos se autorregeneram, e N outras coisas que vão vir à tona também. A profissão dos arcturianos é determinada de acordo com a frequência vibratória, então a moeda lá é o mérito, né? Analisam as cores das auras de cada um.
durante o processo de reprodução de espécie, que é considerada a mais alta honra dentro da sociedade deles. Eles passam por uma seleção, então não é qualquer um que recebe a bênção e a oportunidade de carregar um ser, porque eles também acreditam e trabalham para que os novos seres que são gerados por eles venham numa expansão de consciência ainda maior do que a deles. Então, para que eles sempre possam estar evoluindo cada vez mais enquanto civilização. E para eles também já não existe mais essa de ego, de crença de separação, eles estão em constante contato com o eu superior deles e com o divino.